Meus amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós também trataremos de um tema de interesse coletivo, qual seja os planos de saúde, né? Os planos de saúde, eu resolvi trazer esse tema em razão de uma série de notícias que têm transitado, né? Com relação a diversos, aliás, milhares de cancelamentos unilaterais de planos de saúde efetuados de forma, na minha visão, indevida, incorreta, injusta e ilegal pelos planos de saúde. E eu estou aqui fazendo esse recorte porque com esses adjetivos, porque basicamente eles estão cancelando unilateralmente, do que se tem notícia, pessoas de faixa etária avançada e também pessoas que têm alguma doença na classe de autistas. Enfim, essa é a informação que nos chega. É claro que sempre é importante que se ouça a parte contrária, mas enquanto essa parte contrária não fala ou fala de uma maneira diferente, é necessário que o plano de saúde seja mantido para essas pessoas idosas e essas pessoas com alguma enfermidade crônica que estão sendo abandonadas pelos planos de saúde, não é? Pelas seguradoras de saúde. Então, aqui, dentro desse quadro, o cenário desenhado dessa maneira, e até alguns dias atrás, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, fez um comentário importante, informando que conversará com as empresas de planos de saúde para encontrar um caminho aí que possa facilitar ou, digamos, um consenso em torno de menor prejuízo para os contratantes, para aquelas pessoas que contrataram os planos de saúde. Aqui é importante que nós façamos uma reflexão, porque a questão da saúde no nosso país está, consta, né, da nossa Constituição, consta da nossa Constituição da República, e não só um artigo específico que trata da saúde, mas, como eu tenho falado aqui constantemente, é sempre importante nós visitarmos, aliás, revisitarmos o artigo 1º da Constituição, que trata da dignidade da pessoa humana. Então, qualquer outro viés, qualquer outra modulação, qualquer outro entendimento que haja em relação a outros artigos, até mesmo outros artigos da Constituição, nós devemos sempre fazer um contraponto, sempre fazer uma reflexão, levando em conta o artigo 1º da Constituição, que diz lá como é fundamental, o objetivo fundamental da Constituição, um deles é buscar, garantir a dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade de cada brasileiro, de cada brasileira, de cada pessoa que está sob o manto da Constituição do Brasil. E aqui eu vou já fazer um pequeno lembrete, porque em 1998 é importante a gente também sempre resgatar a história, porque quando a gente fala do direito à saúde, que consta da Carta Constitucional de 1988, né,
nós precisamos também entender que, a partir da Constituição, outras leis foram sendo criadas, e sempre considerando que as leis estão sob o guarda-chuva, vamos dizer assim, da Constituição. Essas leis, elas são criadas sempre em razão de alguma exigência ou de alguma determinação constitucional. E essa lei 9656, de 1998, portanto, já vão aí 98, já são 25, quase 26 anos, não é? Essa lei, ela foi ainda na época do presidente, na presidência do Fernando Henrique Cardoso ainda, 1998. Então, no segundo mandato, né, do presidente Fernando Henrique, e diz aqui muito claramente, hein, muito claramente, porque a gente precisa ter muito, levar em conta o que está na lei, né? E aqui diz assim, olha, no artigo 1º, essa lei, vou aqui fazer um, deixa eu só aqui fazer um, para entender que lei é essa, ela dispõe aqui. É a lei de junho, 3 de junho de 98. E ela dispõe sobre os planos de saúde, planos e seguros privados de assistência à saúde. Quando a Constituição desenhou lá todo digamos assim, a temática da saúde, e aí a saúde pública como um todo, e a ideia da criação do SUS, de uma cobertura de saúde universal, é claro que com as suas modulações. E em 98, 10 anos, praticamente 10 anos, porque é 3 de junho, né? A nossa Constituição é de outubro de 88. Aqui, em 98, em junho, um pouquinho antes de outubro, é, então editada, vamos dizer assim, publicada essa lei que dispõe sobre os planos de saúde e seguros privados. Vejam, os seguros e planos de saúde privados, eles estão dentro desse contexto da saúde como complementares. A administração pública, os governos, no nível estadual, municipal e federal, devem garantir a saúde pública a todos os brasileiros e brasileiras. Agora, o plano de saúde ou o seguro de saúde, ele vem para complementar. O fato é que, com o decorrer do tempo, várias pessoas, milhares de usuários, de clientes de plano de saúde, têm reclamado por diversos motivos, né? É, Negativa um determinado procedimento, negativa de uma cirurgia, até de emergência, não é? Então, é necessário que nós, todos os amigos que me ouvem, amigas, é, estejamos sempre atentos a isso e busquemos os nossos direitos. É, Todos sabem que, em algumas situações, os juizados especiais cíveis, eles não comportam perícia, né? Não tem como fazer perícia, aqueles casos que detêm e há necessidade de fazer perícia. No entanto, existem algumas situações que toda a documentação juntada e apresentada ao juízo, né, pode já demonstrar de plano, assim, imediatamente, a emergência daquele procedimento, daquela cirurgia ou de determinada medicação que o plano de saúde está se negando, eventualmente, a fornecer. Que dirá o cancelamento de um contrato de maneira unilateral, sem ouvir o cliente, sem ouvir o usuário, e aí, em muitos casos, de pessoas idosas, acima de 60, 70, 80 anos, tendo o seu plano de saúde, seu seguro, cancelado depois de décadas de pagamento, e não são valores baixos, não são valores ínfimos. A grande maioria das pessoas acima de 60, 70, enfim, uma idade superior a isso, pagam valores de milhares de reais, 2.000, 3.000, 4.000 reais, enfim,
por mês. Então, paga-se durante longo período e no momento em que se precisa, que se necessita desse plano de saúde, desse seguro-saúde, se observa que o plano foi cancelado unilateralmente, sem nenhuma consulta, sem nenhum ajuste prévio com o segurado, com aquela pessoa que tem o plano de saúde. E aqui volto à Lei 9656 de 98, que estabelece digamos assim, os contornos gerais sobre os planos de saúde e seguros, né, privados, né? E aqui no artigo 1º, portanto, leio sempre o artigo 1º, porque, em regra, é o artigo que define claramente o que aquela lei, o que aquele normativo quer como objetivo. Então, vejam aqui, artigo 1º, né? Submetem-se perdão, submetem-se, corrigindo, às disposições desta lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege sua atividade. Veja agora o que eu vou falar. Continuando o texto, bem curto. E, simultaneamente, das disposições da Lei 8.078, de 11 de setembro de 90, Código de Defesa do Consumidor, adotando-se para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas as seguintes definições. Mas eu quero me ater apenas a essa parte final do artigo 1º, para lembrar a todos, a todas, enfim, as pessoas que estão aqui nos assistindo, que é aplicável, claramente aqui é aplicável, o Código de Defesa do Consumidor. Então, o código, lá no seu, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, fala da necessidade de garantias básicas. Por exemplo, o consumidor ele é considerado, regra geral, hipossuficiente, aquela pessoa que não tem uma capacidade específica daquele setor em que, por exemplo, ela fez um contrato. O setor de saúde, a pessoa que contrata, em linhas gerais, não é um médico, é uma pessoa comum de qualquer outra profissão e não conhece detalhes do plano que está contratando. Então, nesse sentido, a lei de defesa do consumidor, a lei 8.078, ela vem socorrer também, em conjunto com a Lei 9656, as pessoas, porque elas são consideradas, são colocadas na condição de consumidores. E aí, portanto, a defesa, todos os artigos do Código de Defesa do Consumidor devem ser utilizados para a proteção contratual feita por esses consumidores, por essas pessoas que necessitam dos serviços. Não é à toa que elas, até então, têm pago religiosamente os valores mensais para terem direito ao plano de saúde. Então, aqui, eu já encerrando, já encaminhando para o final, eu quero dizer que existe uma mudança, inclusive, essa mudança de inclusão do Código de Defesa do Consumidor, conjugado à Lei 9656, que trata dos planos de saúde, é recente, é de 2022, e eu digo isso porque para alertar a todos aqueles que eventualmente sofram com essa decisão unilateral dos planos de saúde de cancelar os contratos, que busquem seus direitos, de preferência procurando um advogado de confiança, da sua confiança. Se não tiver condição, procure a Defensoria Pública. E, em algumas situações, eu sei que é difícil lidar com a parte contrária, que vem lá com seus advogados, que são especializados na área de plano de saúde, atuar junto ao juizado sem um advogado. Eu sempre sugiro que vá com um advogado, porque do outro lado, da parte
pessoa jurídica, do plano de saúde, do seguro-saúde, virá um ou dois advogados para defender a empresa. Então, é importante que a pessoa compareça com o seu advogado. Agora, muitos juizados especiais no Brasil, aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares, possuem, digamos, advogados que estão trabalhando junto aos juizados para atender eventuais demandas de pessoas que compareçam sem um advogado constituído. Não são todos, é bom sempre ir antes, conversar lá no fórum da sua cidade, mas para verificar se há esses advogados que se chamam, né, advogados dativos, né, que são concedidos para atender uma emergência. De toda forma, é importante dizer que até 20 salários mínimos, o valor da causa, né, até 20 salários mínimos, podem ser peticionados ou pedidos, né, nos juizados sem a presença de um advogado. Acima de 20 salários, é necessário o comparecimento de um advogado junto com a pessoa que deseja ter resguardado o seu direito, né? De manter o plano de saúde e o atendimento médico. Então, é bom saber que existem esses parâmetros. Agora, aquelas situações em que exige alguma perícia, pode ser que o juizado não seja competente, né? Não seja o caminho ideal. Então, o ideal sempre, o ideal aí repetindo, né? É sempre procurar um advogado, mas não deixar de buscar o seu direito para manutenção do plano de saúde, mas uma manutenção com qualidade, com uma amplitude de direitos que estão ali nos contratos. Agora, lembrando bem que na interpretação dos contratos, visto que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor nessa interpretação, qualquer dúvida deve ser favorável, deve ser mantida uma posição favorável ao cliente, ao consumidor, porque dentro dessa classificação que eu falei para vocês de hipossuficiência, quer dizer, uma suficiência abaixo, né? Hipossuficiência técnica, que é assim que a gente utiliza o termo, que quer dizer que quem assina o contrato com uma seguradora, com uma empresa de plano de saúde, não detém o conhecimento técnico abrangente como aquela empresa que atua diretamente nesse setor. Portanto, está aqui a nossa consideração. Voltaremos a esse assunto em outra ocasião, mas queremos aqui deixar a nossa, digamos assim, a nossa inconformidade, né, com o que está acontecendo. Torcemos para que o presidente da Câmara consiga atuar em benefício dessas pessoas, principalmente das pessoas que possuem doenças crônicas e aquelas que também têm uma idade avançada, que estão sendo prejudicadas por esses cancelamentos unilaterais. Mas aqui, repito, mesmo que haja uma movimentação política para uma solução, é necessário que se preserve a saúde de cada um e, se for o caso, ingressar com um pedido no PROCON e também nos juizados especiais ou no juízo comum, que é aquele juízo que eventualmente tenha que apreciar alguma perícia. Mas sempre pedindo, e aí fico aqui, cada um vai avaliar cada caso, não é? Cada advogado faz a sua avaliação para cada caso, né? Mas em algumas situações, mesmo que haja alguma necessidade de perícia, em virtude de alguma emergência, pode-se fazer um pedido liminar, né? Um pedido imediato para uma decisão imediata para cobrir determinadas emergências. Bom, fica aqui então ficam os nossos comentários, e desejando que todos fiquem bem e que, se houver algum problema,
busquem os seus direitos nas vias competentes, como nós aqui sugerimos, ou de outra forma, não se deixem sucumbir ao, digamos assim, a essa brutalidade econômica que algumas empresas estão impondo a alguns consumidores. Um grande abraço a todos, uma semana ótima e voltaremos ao assunto logo que possível. Até a próxima.